Oi, gente! Hoje eu vim maquiar minha irmã, porque era o sonho dela ser maquiada por mim. Então fica até o final do vídeo pra você ver como ficou linda e bora lá! Então eu comecei pela sobrancelha, como sempre, né? Eu não consigo começar por outra coisa, a não ser a sobrancelha. E eu comecei corrigindo. E eu corrigi, gente, bem suave, tá? Não foi nada muito pá, muito cheguei, não. E a sobrancelha dele é bem falhadinha. Então, eu preenchi bastante no final da sobrancelha, gente. Que é onde ela mais se incomoda, porque não tem muitos pelos. Então, eu caprichei bastante ali no final. Depois eu vim com essa nova paletinha da Ruby Rose. Escolhi um tom de corretivo, tá? Foi o terceiro tom aí da paletinha. E eu fui delimitando a sobrancelha dela, tá, gente? Porque é um passo muito importante para quem preenche a sobrancelha. É delimitar com corretivo. Pode ser com base também, você que escolhe aí. Mas não deixa de delimitar, porque aí você tira o lugar onde você não queria passar sombra e a sombra pegou, e também fica muito mais marcada e mais perfeita, tá? Depois eu vim só com a esponjinha ali, tirando a marcação do corretivo, pra ele não secar e depois ficar ruim de tirar, tá? Depois eu volto com o mesmo corretivo, já passando na pálpebra e fazendo uma base pra nossa sombra, tá? E depois eu venho com a esponjinha e dou batidinhas, espalho todo esse corretivo aí na pálpebra dela. E aí, gente, não tem segredo, tá? É só dar batidinhas. Quando você vê que o produto já tá todo espalhado, tá ótimo. Depois eu volto com um pó. Esse daí foi um pó translúcido. E eu passo em toda a pálpebra dela pra selar esse corretivo aí. Se você não quiser, não tem problema, mas eu acho melhor, tá? Depois eu venho com a paleta da Luisance e o pincel de esfumar da Vult e um marrom, gente. Esse é um tom de marrom, um marrom tipo telha, tá? E eu passo em toda a pálpebra dela, toda, eu passo em toda, tá? Do começo ao fim e vou esfumando em movimentos circulares, movimentos de vai e vem, para essa sombra não ficar acumulada e não ficar marcada demais, tá? E aí eu vou só esfumando. Depois eu volto com mais uma camada de sombra, tá? O mesmo tom, a mesma cor, e volto intensificando essa sombra. E eu só vou fazendo movimentos circulares, movimentos de vai e vem, o que vocês já sabem, né? E esfumar. Depois eu volto com aquele mesmo tom de corretivo, tá? Eu usei ele em quase tudo, e aí eu fiz tipo uma bolinha no meio da pálpebra dela, tá? Eu quis fazer um cut loose na pálpebra dela. E aí eu fui só recortando e eu fiz tipo uma bolinha, gente. Tipo uma bolinha quadrada. Depois eu fui esfumando as bordinhas com o mesmo pincel para não ficar marcado. E eu vim com essa paleta aí da Playboy e um tom tipo um tom bege. Um tom bem clarinho. E eu fui só selando esse corretivo que eu passei, tá? Depois eu venho com uma sombra brilhante, tá? Agora eu vim com essa paleta aí e esse iluminador, que é o Rose Gold, da Ruby Rose. E eu vou passar em todo o lugar também que eu recortei. E aí já é um brilho, tá? Já é pra dar um brilho na nossa maquiagem. Depois eu venho com esse tom de vinho, bem fechado, também da paleta da Playboy. E coloco nos cantos, tá? Eu coloco no canto interno e no externo. Primeiro eu comecei pelo externo e eu vou aplicando e subindo pra cima, tá? E aí eu vou esfumando tudo. Não deixe de esfumar. Depois eu coloco no canto interno e eu puxo também um pouquinho essa sombra pra dentro, tá? Que é pra ela ficar também juntinho ali do cut loose, tá? Pra ficar bem bonitinho. Depois eu venho com esse quarteto da Ruby Rose e vou só fazer os pontinhos de luz e também iluminar abaixo da sobrancelha, que também é super importante, tá, gente? E eu pego um pouquinho dele também e passo ali pra reforçar o brilho. Agora que vocês já sabem que é esfumar. Não esquece de esfumar, tá? Senão fica marcado. Delineador. Eu não mostrei o delineador, mas esse delineador é da Playboy, tá, gente? Ele é muito bom. Já mostrei ele aqui no canal. E ele é à prova d'água, tá? Então, o delineado fica bem pretinho, super marcado, muito bonito. E além dele ser barato, tá? Se eu não me engano, eu paguei R$7 nesse delineador. E aí, eu fiz um delineado bem puxado, bem gatinho mesmo e reto, tá? Porque essa menina ama delineado. Depois eu volto só com um pouco de rímel. Esse é o da Avon, Color Trend da Avon, que eu também particularmente amo e também é um super baratinho e eu indico pra vocês, tá? A linha da Color Trend é muito boa, de rímel. Cílios postiços.
ela queria cílios postiços, né? Aí eu fui e colei um bem simplesinho, só pra encher um pouquinho, né? Dar volume aos cílios que ela já tinha já. E ficou super bonitinha. Depois eu volto com o rímel, só pra juntar os cílios naturais dela a os cílios postiços. Agora a gente vai pra preparação de pele. Aquele mesmo corretivo que eu passei no início na pálpebra, em tudo, eu vou passar abaixo dos olhos dela e já vou iluminar. Já faço em formato de triângulo, já pra iluminar, tá? Eu não passo depois não, passo só aí, antes da base, pra não ficar tão marcado. Depois eu volto só esfumando, porque tudo que você passa, você tem que dar uma esfumadinha pra não ficar muito marcado, tá? E aí eu vou esfumando também as bordas também, tá, gente? Porque é super importante, porque senão fica marcado demais. Agora vem com a base, não tem segredo, tá? Foi uma paletinha que eu tinha aqui, e aí eu fiz uma mistura de cores e passei nela, tá? Ela tem um fundo mais amarelado, então eu só fui passando a base e depois espalhando normal com um pincel. Também para dar um acabamento bem legal, tá? Não fiz cobertura alta porque ela é muito novinha para estar com esses rebocão assim. Mas eu passei uma cobertura média, tá bom? Também porque ela tem alguns cravos aí, ela gosta de uma cobertura média. Agora eu venho com contorno. Eu fiz um contorno leve também, tá, gente? Não foi nada de muito rebocão, não. Nada de muito pesado. Fiz um contornozinho leve no nariz, na testa e na bochecha dela, tá? Depois eu fui só esfumando. Nem ficou muito marcado, porque não era essa a minha intenção. E aí outra coisa também que não tem segredo, gente. Contorno, tudo que você passar é só esfumar pra não ficar marcado, tá? Não precisa deixar nada marcado, porque depois a gente também vai vir com pó do mesmo tom do corretivo e vai também reforçar aí todo esse contorno. Agora eu venho com essa paletinha de pó da Ruby Rose, que se você tiver a oportunidade de comprar, gente, compre. É uma paletinha super completa, tá, gente? Tem tons pra iluminar, tons da sua pele, tons pra contorno. Então, é um investimento muito bom. E aí eu vou só com essa corzinha amarela, matificando todo esse corretivo que eu passei aí, tá? Continuando o iluminado, porque não adianta você passar um tom da sua pele, tá? Onde você iluminou, você tem que passar um tom mais claro. Depois eu venho matificando toda a pele dela com o tom do rosto dela, tá? Só matificando mesmo, porque tudo que você passa, você tem que matificar, tá? Tudo que você passa cremoso, base, corretivo, você tem que matificar. Então, eu só vim com o tom da pele dela mesmo, bem leve. Depois eu dou mais uma esfumada ali abaixo dos olhos. Agora, eu venho com um tom de contorno, tá? Reforçando todo aquele contorno cremoso que a gente fez, que eu fiz nela, com o corretivo. E só venho reforçando e matificando também todo aquele contorno. Fiz um contorno também super leve, gente. Nada muito pesado, nada muito rebocão, tá? Só pra realçar mesmo os traços dela, porque a base tira, né? Agora eu venho com o talco, tá? Da Johnson's e venho reforçando o contorno aí, tá? Dela. Só pra ficar um pouco mais marcado, pro contorno não passar do lugar dele, tá? Porque ele tem que ficar no lugarzinho dele lá, certinho. E depois venho tirando todo o excesso com o pincel. Tem que tirar bem tirado, tá, gente? Agora eu venho com o blush, tá? Pra dar uma vida, pra tirar a cara de pálida dela. E é esse aí também da paletinha da Ruby Rose. Um rosinha bem bonitinho. Passo no queixo. Depois eu venho com iluminador, que é uma coisa que ela também gosta demais. E eu passo o Rose Gold, também da paletinha da Ruby Rose. O bom de ter uma paletinha dessa, gente, é porque ela também é muito boa, porque você já tem 4 coisas em um. Você tem dois iluminadores, um blush e um contorno. Então, se vocês puderem comprar, também compre, porque também é um super investimento. São 4 produtos em um. Agora eu venho com lápis bege na linha d'água dela, tá? Também é uma coisa que se você quiser, você passa. Se você não quiser, não tem problema. Eu passei pra abrir um pouco o olhar dela, tá, gente? Pra realçar um pouco o olhar. E aí depois eu venho só com uma sombra marrom, esfumando os cílios inferiores dela, tá? Que é um passo a passo também que se você não gostar, você não precisa fazer. Lápis de olho preto, gente, eu não sou muito fã em meninas muito novas, porque eu acho que fica um ar muito pesado. Mas ela queria, então eu dei só uma passadinha de leve ali, pra não dizer que não passei, tá? Pra vocês verem que não ficou muito marcado, não ficou nada muito extravagante nela.
Depois eu venho com o rímel, só pra arrumar os cílios inferiores dela. Tanto que eu passo com o pincel em pé, só pra dar uma arrumada e uma marcada. Agora eu venho com batom, que é o da Ruby Rose. Eu agora não lembro o número, mas eu acho que é o 169 da Ruby Rose, que também é um tom mais rosadinho, que super combinou com a maquiagem dela. Ficou muito leve, ficou bonita, não ficou nada muito marcado, não ficou com cara de mulher muito velha. Então, é isso aí, gente. E aí, esperem. Olha como ela ficou linda. Ela ficou muito linda, a maquiagem ficou com cara de menininha. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Tchau, tchau.